Questão 6. Um carro percorre uma pista curva super elevada, cuja tangente de θ é igual a 0,2 de 200 metros de raio. Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o atrito, qual é a velocidade máxima sem risco de derrapagem? Beleza? Nesse caso aqui, fera, dessa questão, o carro percorre uma pista super elevada. Então a trajetória é curvilínea, mas a pista é super elevada. Ele fornece a tangente de θ, fornece o raio, fornece a gravidade e pede para você a velocidade máxima sem risco de derrapagem. Saca só, qual é a ideia da questão? Coloque todas as forças que atuam sobre o nosso carro. Você teria a força-peso vertical e para baixo e teria a força normal perpendicular à superfície de apoio. Só teria essas duas forças, porque ele pede para você desprezar o atrito. Mas com certeza a soma da força-peso com a força normal, a soma dessas duas forças tem que me dar o quê? Tem que me dar uma força resultante centrípeta, pois a trajetória é uma trajetória curvilínea. Então a ideia das forças ficaria mais ou menos assim. Você tem a força-peso vertical e para baixo, perpendicular à superfície de contato, você tem a força normal, o somatório, a soma da força normal com a força-peso, vai me dar uma força resultante que aponta para o centro da trajetória, que é exatamente a minha força centrípeta, tranquilo? Ou seja, se você quiser determinar essa força centrípeta pelo método do polígono, como é que ficaria? Você pegaria a força normal, que apresenta essa direção e esse sentido. Na extremidade da força normal, eu colocaria a força-peso, vertical e para baixo, e a força resultante, o vetor resultante dessa soma vetorial, é um vetor que sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo, seria exatamente o meu vetor resultante centrípeta, beleza? E o ângulo θ, e esse ângulo θ, está exatamente entre a força normal e a força-peso. O ângulo θ, que é exatamente a inclinação do nosso plano, o ângulo θ está exatamente entre a força normal e a força-peso, beleza? E ele pede para você calcular qual seria a velocidade máxima para não correr o risco de derrapagem. Galera, dessas três forças, a velocidade aparece aonde? Na força centrípeta, né? Porque força centrípeta é mv² sobre o raio. E dessas três forças, qual é que você conhece? A força-peso, que é massa vezes gravidade. Então, se eu quiser relacionar a força centrípeta com a força-peso, o que é que eu faço aqui? Tangente de θ, né? Tá vendo? Quem seria a tangente de θ? A tangente de θ é o meu cateto oposto, que seria a força centrípeta, sobre o meu cateto adjacente, que seria a força-peso. Ou seja, eu posso escrever que a resultante centrípeta é igual a força-peso que multiplica a tangente de θ. Tá vendo como é que nós calculamos força centrípeta? mv² sobre o raio. E força-peso? Massa vezes gravidade. Mais uma vez, essa velocidade não depende da trajetória. Essa velocidade só depende de quê, tá vendo? Essa velocidade máxima, para que não ocorra risco de derrapagem, seria a raiz quadrada de quem? Seria a raiz quadrada do raio, seria a raiz quadrada do raio
que multiplica a gravidade, que multiplica a tangente de θ. Ou seja, essa velocidade máxima só depende do raio da trajetória, da aceleração da gravidade e da inclinação do plano, beleza? Então essa velocidade máxima seria a raiz quadrada de RG tangente de θ, beleza? Raiz quadrada de RG tangente de θ. Mais uma vez, não precisa você decorar essa fórmula. Basta você treinar. Basta você fazer os exercícios que essa aplicação vai aparecer. Então, colocou as forças, fez a tangente de θ, para você chegar nessa relação, é muito simples. É só no lugar da força centrípeta, você colocar mv² sobre o raio, e no lugar da força peso, você colocar m vezes g. Fechou? Você chega fácil aí nessa relação, tá? E aí se você volta lá para a nossa questão, tangente de θ 0,2, o raio vale 200 e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, a intensidade dessa velocidade máxima seria a raiz quadrada de 200 vezes 10 vezes 0,2. Isso aqui me daria a raiz quadrada de 400, ou seja, 20 metros por segundo, tá? Então a velocidade máxima, para que não ocorra risco de derrapagem, seria aí uma velocidade máxima de 20 metros por segundo, beleza? Logo, a alternativa correta aqui seria a alternativa D, né? Já que 72 km por hora corresponde a 20 metros por segundo. Tranquilo? Questão 7. Um motociclista percorre uma trajetória circular vertical de raio 3,6 metros no interior de um globo da morte. Esquematize as forças nas duas posições indicadas na figura. Calcule qual deve ser o menor valor da velocidade no ponto mais alto que permita ao motociclista percorrer toda a trajetória circular. É dado a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então a primeira coisa que você deve fazer nessa questão é colocar as forças que atuam sobre o motociclista nesses dois pontos aí indicados na figura. No ponto mais baixo e no ponto mais alto, beleza? Tá vendo? Quais são as forças que atuam no motociclista no ponto mais baixo? Nós sabemos que nós temos a força peso, vertical e para baixo, e a força de reação normal, vertical e para cima. Então, no ponto mais baixo, eu teria a força peso para baixo e a normal para cima, beleza? Permita-me aqui já escrever o que aconteceria nesse ponto mais baixo. Tá vendo? No ponto mais baixo, quem seria maior, a normal ou o peso? Aí você sabe que, como é uma trajetória curvilínea, a força resultante deve apontar para onde? Para o centro da trajetória. Então essa força normal que está para cima, ela é maior que a força peso que está para baixo. Então se você fosse escrever a resultante centrípeta no ponto mais baixo, como é que ficaria? Normal menos o peso igual a mv² sobre o raio. Tá? Então lá no ponto mais baixo, a força normal seria maior que a força peso, porque a força resultante deve estar orientada para o centro da trajetória. Se liga, beleza? Se liga. Tá vendo? E lá no ponto mais alto? Lá no ponto mais alto, como ficaria? Quais são as forças que atuam no motociclista no ponto mais alto do globo da morte? São as mesmas forças, a força peso e a força normal. A força peso vertical e para baixo
E a força normal está para onde? Vertical e para cima? Não. Lembra que a força normal é a força que a superfície exerce sobre o motociclista. Lá no ponto mais alto, o motociclista empurra a superfície para cima. Por reação, a superfície empurra o motociclista para baixo. Então, cuidado, ó, que lá no ponto mais alto da trajetória, a normal e a força-peso, elas apresentam o mesmo sentido, né? A gente está acostumado a sempre colocar peso e normal com sentidos opostos, mas no globo da morte, no ponto mais alto, a força normal e a força-peso, elas estão orientadas para o centro da trajetória. Ou seja, se eu fosse escrever a resultante centrípeta lá no ponto mais alto, como é que ficaria? Força-peso mais a força normal, pois as duas estão orientadas para o centro da trajetória, igual a quem? mv² sobre o raio. Essa seria a resultante centrípeta para o ponto mais alto no globo da morte. P mais N igual a mv² sobre o raio. Beleza? Então tá aí todas as forças representadas tanto no ponto mais baixo como no ponto mais alto. Beleza? Agora vamos para a pergunta da questão. Se liga. Qual é a pergunta da questão? Calcule qual deve ser o menor valor da velocidade no ponto mais alto que permita ao motociclista percorrer toda a trajetória circular. Qual deve ser o menor valor da velocidade da bicicleta? Qual deve ser o menor valor da velocidade da motocicleta para que o motociclista consiga completar a volta? Galera, você concorda comigo que se a velocidade do motociclista for muito pequena, quando chegar no ponto mais alto ele pode cair? Então ele deve ter uma velocidade de segurança para que no ponto mais alto ele consiga completar essa trajetória circular. Ele consiga completar o looping, né? Ou seja, quando uma questão pedir para você calcular o menor valor da velocidade no globo da morte, tá vendo? Que menor valor seria esse? Seria o valor mínimo para o qual o motociclista no ponto mais alto, ele quase perde o contato com a pista. Ele quase perde o contato com o globo. Seria a velocidade porque ele quase se desprende do globo, mas ele consegue completar o looping. Então, quando uma questão pedir para você calcular a velocidade mínima no ponto mais alto, seria a velocidade para a qual o motociclista ele quase perde o contato com o globo da morte. Ou seja, essa normal, aproximadamente, ela vai para quanto? Para zero, tá? Então a velocidade mínima seria a velocidade que quase o motociclista perde o contato com o globo, quase vai cair, mas por inércia ele consegue completar o loop. Então, quando uma questão de globo da morte pedir para você calcular velocidade mínima, lá no ponto mais alto, você vai aproximar a normal para zero. Porque seria a menor velocidade para o qual ele quase perde o contato com a pista, ele quase perde o contato com o globo. E aí, se você faz isso e continua suas contas, como é que ficaria isso aqui? Força-peso, traz para cá, ó. Força-peso, mg, mais a normal que vai para zero, isso é igual a m, e se você leva a normal para zero, é porque você está calculando a velocidade mínima, beleza? Aí a massa vai embora com a massa, ou seja, não depende da massa do motociclista. Essa velocidade mínima, ela só depende de duas coisas: do raio do globo e da aceleração da gravidade, beleza?
Então, essa velocidade mínima, para que o motociclista não corra o risco de perder o contato com o globo no ponto mais alto, ela só depende do raio do globo e da gravidade. Ou seja, quando você vai para aquelas apresentações de circo que tem globo da morte, pode ter certeza que o motociclista ele tem a noção de qual deve ser a sua velocidade de segurança para que ele consiga completar o loop. Então ele já entra no globo da morte sabendo qual é a velocidade de segurança para ele conseguir completar a volta. Porque se ele conhece o raio do globo e ele conhece a gravidade, ele sabe qual seria essa velocidade mínima. E qualquer velocidade maior do que essa, ele não corre risco nenhum de sofrer a queda, né? Então essa velocidade mínima para o globo da morte seria a raiz quadrada de RG. No caso da nossa questão, o raio do globo corresponde a 3,6 metros e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Logo, essa velocidade mínima seria aí uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, a velocidade mínima para que o motociclista no ponto mais alto não perca o contato com o globo seria de 6 metros por segundo ao quadrado. Uma velocidade menor do que 6, lá no ponto mais alto ele cairia. Uma velocidade maior do que 6, ele completa o looping sem grandes dificuldades, tá bom? Então essa foi aí nossa 7ª aplicação. 8ª questão. Uma pequena esfera está suspensa por um fio ideal que está preso ao teto de um vagão. O trem faz uma curva plana, horizontal de raio R, com velocidade V constante. Determine o ângulo θ que o fio forma com a direção vertical. Considere a aceleração local da gravidade igual a G. Bem, essa situação mais ou menos a gente já fez, né? Se tem um fio preso no teto, né? Preso ao teto de um vagão, quando ele faz a curva, por inércia, o fio tende a querer sair da curva, né? Então, por inércia, ele vai sair da sua posição de equilíbrio. O desenho seria mais ou menos esse aqui, ó, né? Então, por inércia, esse fio vai sair da sua posição de equilíbrio. E quais são as forças que atuam sobre a esfera? Tá vendo? Teria a força peso, vertical e para baixo, e teria a força de tração no fio, né? O somatório da força de tração com a força peso daria exatamente a minha resultante centrípeta, né? Daria exatamente a força que está orientada para o centro da trajetória, beleza? Se você for imaginar isso aqui, dá para você fechar o triângulo retângulo, ó, tá? Essa força peso, ela encaixa aqui, ó. Bem certinho, ó. Essa força peso, ela encaixa aqui, ó. Beleza? Tá aqui a força peso. E a pergunta é, quanto vale o ângulo θ? Aí eu pergunto, dessas 3 forças que estão representadas nessa figura, quais você conhece? Você conhece a força peso e você conhece a força centrípeta. Não existe fórmula para a força de tração, né? Então, a partir dessa figura aí, o que é que você faria? Tá vendo? A tangente de θ me dá o cateto oposto, que é a força centrípeta, e o cateto adjacente, que é a força peso. Então, a tangente de θ seria a força centrípeta pela força peso. Mas o que é força centrípeta? Força centrípeta é m v quadrado sobre o raio. E o que é força peso? Massa vezes gravidade, né? Aí você cancela aqui, ó, a massa vai embora com a massa. Conclusão, a tangente de θ
a tangente de θ seria igual a velocidade ao quadrado sobre o raio vezes a gravidade, né? Então, a tangente de θ seria a velocidade ao quadrado sobre o raio vezes a gravidade. Como ele quer o valor do ângulo, quem seria o ângulo θ? O ângulo θ seria o arco da tangente, cujo valor corresponde a quanto? V² sobre RG, né? Então, esse ângulo θ seria o valor do arco tangente, cuja tangente vale V² sobre RG. Essa seria a nossa resposta, né? θ seria o arco tangente de V² sobre RG. A figura representa em plano vertical um trecho dos trilhos de uma montanha russa, na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva. Despreze atritos, considere a massa total dos ocupantes e do carrinho igual a 500 kg e a máxima velocidade com que o carrinho consegue realizar a curva sem perder contato com os trilhos, igual a 36 km por hora. Aqui informação importante, ó. A máxima velocidade sem perder o contato. Ou seja, se essa é a máxima velocidade, qualquer velocidade a mais que 36 km, o carrinho perde o contato com a pista. Então, essa velocidade máxima aí seria a velocidade que o carrinho quase perde o contato com a pista, mas ele consegue continuar na trajetória, ele consegue completar a curva. Qualquer velocidade maior que 36, esse carrinho perderia completamente o contato. Então, essa velocidade máxima você pode interpretar como sendo a velocidade com que quase o carrinho perde o contato com a pista. Aí ele pergunta assim: o raio da curva considerada circular em metros é igual a quanto? Tá? Então perceba que o ponto-chave aqui é exatamente quando esse carrinho ele passa por esse ponto aqui, ó. Que de maneira análoga nós já fizemos. Seria uma região de lombada, né? Seria um trecho de lombada, né? Quais são as forças aqui que atuam sobre o carrinho? Teria a força peso, vertical e para baixo, e teria a força normal, vertical e para cima. Né? Teria a força normal, vertical e para cima. Mas tá vendo? Num trecho de lombada existe velocidade máxima? Existe, né? O que é que seria a velocidade máxima? O que é que seria a velocidade máxima para um trecho de lombada? A velocidade máxima para um trecho de lombada seria a velocidade para o qual o móvel quase perde o contato com a pista. Ó. Se essa velocidade for muito intensa, nesse ponto mais alto, ele perde o contato com a pista e é como se fosse um lançamento horizontal. O carro vai passar direto, ó, tá? Então, quando uma questão fala em velocidade máxima num trecho de lombada, é como se eu levasse essa normal para quanto? É como se eu levasse essa normal para zero. Então, por exemplo, vamos supor que essa questão não falasse em velocidade máxima. Se ela não falasse em velocidade máxima, como é que ficaria aqui a segunda lei de Newton? Tá vendo? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A força resultante centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Massa. Mas a força resultante não tem que apontar para o centro da trajetória? Tem. Então ficaria como? P menos N igual a M V² sobre o raio. Beleza? É assim. Mas quando a questão fala em velocidade máxima para um trecho de lombada, essa velocidade máxima
essa velocidade máxima seria a velocidade para o qual o carro quase perde o contato com a pista. E quase perder o contato com a pista é você levar essa normal para zero. Ou seja, se você volta a escrever aqui, ó, como é que ficaria? M vezes G igual a M, velocidade máxima ao quadrado, sobre o raio. E se você prestar atenção, fica a mesma expressão para a velocidade no globo da morte, né? Fica a mesma expressão para a velocidade no globo da morte. A diferença é que no globo da morte, lá no ponto mais alto, você vai calcular a velocidade mínima, para ele não perder o contato. Aqui no trecho de lombada, você vai calcular a velocidade máxima. Essa é a diferença. No globo da morte é velocidade mínima, no trecho de lombada seria velocidade máxima, né? Mas se eu fosse escrever aqui, entre aspas, uma fórmula, né, para o trecho de lombada, essa velocidade máxima seria a raiz quadrada de RG. Para um trecho de lombada, essa velocidade máxima seria a raiz quadrada de RG, tá? Mas nessa questão, ele não quer a velocidade, ele já deu. Ele quer o raio, né? Então, o raio seria a velocidade máxima ao quadrado sobre a gravidade. Cuidado que nessa questão, ele dá a velocidade em quilômetros por hora, tá, gente? 36 quilômetros por hora, 10 metros por segundo, né? Tem nem graça aqui, tá? 36 quilômetros por hora, 10 metros por segundo. Ou seja, ficaria 10 ao quadrado sobre 10. Conclusão, o raio da trajetória seria de 10 metros, tá bom? O raio da trajetória seria de 10 metros e a alternativa correta aqui seria a alternativa E, de eu vou detonar na prova do Enem.